quinto item aqui desse grupo de que nós temos de evidências bíblicas dos 7 sinais dos fins dos tempos, nós temos Mateus 25:6, que diz: à meia-noite ouviu-se um grito, eis que vem o esposo. Saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós. Ide aos que vendem e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas com ele para o banquete de núpcias. As virgens entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Queridos, essa parábola das 10 virgens, ela vai falar a respeito de algo que já foi muito confundido pelo povo, pelos pregadores. E o que se dá essa confusão? É comparado que essas virgens são a igreja. É lógico que eu não quero tirar o valor disso. Num contexto de preparação, num contexto que as pessoas precisam estar cheias do azeite, que é um simbolismo do Espírito Santo. É válido isso. Mas a gente só não pode deixar de pensar que esse casamento foi baseado num contexto judaico. E a noiva não era as 10 virgens. O noivo nunca casou com 10 mulheres ao mesmo tempo. Mas sim, acontecia da seguinte maneira: o pai do noivo escolhia a noiva, o noivo preparava um contrato, levava na casa da noiva, a noiva recebia aquele contrato, já era o noivado. Depois ele voltava para sua casa, preparava uma casa, né, voltava para a casa dos seus pais e começava a preparação, a construção da sua casa onde ele ia morar com a noiva. Passado 2 anos, ele terminava aquela casa, que era o prazo que ele tinha, e falava para o seu pai olhar a casa e vistoriá-la. Se tivesse tudo de acordo, o pai mandava o filho ir buscar a noiva. E aquela noiva, quando voltava, era preparada a festa de casamento. E aí tinha os convidados e as virgens, que faziam parte do cerimonial. Então nós entendemos aqui que as virgens, elas são consideradas o povo de Israel, que é escolhido por Deus. E como nós falamos no vídeo passado, tem parte dos judeus que são considerados judeus messiânicos. Esses judeus, eles creem em Jesus e certamente eles vão entrar nas bodas do Cordeiro. E aqueles que não entrarem, né, aqueles que não estiverem preparados, vão estar sabendo, né, do casamento, vão estar sabendo de tudo, assim como os judeus, eles estão plenamente alertados. Os rabinos, eles estão muito atentos a todo esse sistema. Eles conclamam em todo Israel, em toda a comunidade judaica, que é ano messiânico, que é tempo do Messias estar voltando para eles. Porém, a preparação está exatamente em receber a Jesus. E quando nós recebemos a Jesus, nós entendemos que recebemos o Espírito Santo também, que é esse azeite que somos nós a vasilha. Então entenda que eles vão estar preparados em parte. 5 vão ser prudentes e 5 loucos.
5 loucas. Então, quando eles quiserem, quando eles aperceberem-se do que estão fazendo de errado, aí vem o arrebatamento da igreja. Então, olha como nós estamos nos dias de hoje. Há um vídeo circulando na internet que é uma revelação pós-morte de um menino de 15 anos chamado Natan. Esse menino judeu, ele morreu durante 15 minutos e conta a sua experiência, que é uma larga, assim, um tempo muito grande comparado a 15 minutos, porque ele passou por muitos lugares, passou por um julgamento. E nós vemos que esse vídeo é muito revelador e deu um despertamento muito grande para eles também. Então os judeus eles estão despertados. Mas aqui essa parábola seria essa tradução, né? Mas eu gostaria de trazer para vocês uma outra expectativa do mundo científico, da sociedade acadêmica, dos cientistas que nós vemos no nosso mundo, e eles fizeram um relógio. Esse relógio é um relógio da meia-noite. O que é esse relógio? Esse relógio é um boletim atômico do estado de como que está o nosso planeta. Nós sabemos que desde a Segunda Guerra Mundial os países não param de fabricar bombas e de se armar, se precavendo para que eles venham vencer se houver uma nova guerra. Nós estamos aí com notícias de que a Coreia do Norte está pronta para disparar um bombardeio contra os Estados Unidos, visto que eles não estão gostando nada das suas provocações. Os Estados Unidos bombardeou seus aliados, que foi a Síria e o Afeganistão. Está esses rumores de guerra aí. Então, esse boletim atômico dado pelos cientistas, ele tem o fim do mundo à meia-noite. Até até março desse ano, nós vemos esse relógio apontando 3 minutos para a meia-noite. Depois desse mês, eles, pelos rumores que nós estamos vendo agora, eles aumentaram 30 segundos. Isso é devido à capacidade destrutiva das nações. E essa é o relógio da meia-noite dos cientistas, que não é baseado na Bíblia, é baseado na situação global de guerras e rumores de guerras e armamentos nucleares que as nações têm. Então entenda que ele é muito parecido com o que Jesus disse, à meia-noite. Olha que interessante. É o momento da igreja estar desperta. É momento de a igreja estar em oração. É momento de a igreja se santificar. É momento de a igreja buscar ao Senhor. Vamos mais um pouco na sexta evidência, que é a parábola da figueira. Essa sim é precisa e reveladora. Mateus 24 e 32 diz assim: portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabei que está próximo o verão. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos os eventos se realizem. Aqui eu quero dizer para vocês que essa parábola, por todos os profetas, apologistas, por todos os teólogos, por todos os escatologistas que estudam a Bíblia, consideram a figueira como Israel, visto que a própria Bíblia ela fala de Israel, figurando eles como uma figueira. E a figueira ela se renovou, como eu já disse, em 1948 começou a brotar os seus ramos. E nós vemos que os figos já estão, ela já está frutífera.
Ela já pode hoje em dia dar opiniões e se resguardar. Ela já é uma potência mundial. Nós vemos que Jesus disse que quando isso acontecesse, não passaria uma geração até que todos os eventos se realizassem. Tudo aquilo que Jesus estava dizendo, a situação do povo de Israel era um calendário para que a gente soubesse que estava tudo próximo de acontecer. Não passaria uma geração, seria dentro de uma geração. Pois bem, Salmo 90:10 fala que uma geração é de 70 a 80 anos. Se nós analisarmos esse período de 1948 mais 70, daria 2018. Porém, 2018 já é somatizando a grande tribulação, né? Esse período de 70 anos teria que acontecer tudo, e tudo é incluindo a grande tribulação. Agora, se nós pegarmos o bônus de Deus, que é 10 anos a mais em uma geração, que é cansaço e fadiga, leia lá em Salmo 90:10, que nós entendemos que seria até 2028. 2028 menos 7 anos, porque sabemos que não entramos na grande tribulação ainda, seria 2021. Então, o prazo máximo seria 2021 para que tudo isso acontecesse. Ou melhor, para o prazo máximo 2021 para que o arrebatamento acontecesse. 2028 seria arrebatamento mais grande tribulação. Então, 2021, nós estamos em 2017. Conta quantos anos tem de 2017 até 2021. Queridos, 4 anos. Você se prepara ainda para viver mais 100 anos aqui na Terra? 50, 40, 20 anos? Nós não teremos mais tempo para isso. É isso que diz essa parábola. Só se essa parábola estiver errada, a interpretação dela for errada, é que nós devemos desconsiderar isso. Mas isso é uma interpretação consensual. Muitos dizem que nós somos a geração da figueira, a geração da parábola da figueira. E é para a gente ficar muito atento aos movimentos de Israel, ficar muito atento ao que está acontecendo no mundo. Preste atenção, pare um pouquinho a sua vida que muitas vezes é egoísta, que só pensa em si mesmo, ou só pensa nas suas coisas, e presta atenção no que está acontecendo no mundo. Porque o que está acontecendo no mundo é resultado daquilo que Jesus está dizendo. Amém? Fique atento, busque ao Senhor. E a sétima evidência dessa parábola, ou seja, dessas evidências bíblicas, são 7 evidências. Olha, nós falamos de 7 grupos de sinais. Agora nós comentamos de 7 evidências bíblicas. E na sétima eu quero te contar 7 evidências de Mateus 24. A primeira evidência, no versículo 5 de Mateus 24:5, fala a respeito de falsos cristos. E aqui eu vou passar rapidinho para que a gente ganhe tempo. Entenda que cada explanação que nós fizéssemos aqui daria uma pregação de 50, 60, 1 hora, 2 horas, né? Dependendo da explicação. Mas nós vamos passar rapidinho porque eu quero me ater na quantidade de evidências e não na profundidade delas. Gostaria que, se você tivesse interesse, se aprofunde nela. Talvez eu grave posteriormente um vídeo se aprofundando em cada detalhe. Porém, nessa questão de falsos cristos aqui, segundo o portal Gospel, né, do século XIX até o XXI foram 45 falsos cristos. Entenda que sempre tiveram, até na época de Jesus. Mas nós vemos nos dias de hoje aumentando exponencialmente esse número. Nós vemos que as guerras e rumores de guerras, temos muitas guerras evidenciadas por aí. Somente na Síria foram 470 mil mortos. A Síria hoje está arrasada. As pessoas estão pedindo asilo político, estão se refugiando em outros países. Recentemente nós vemos a foto de um garotinho
que se afogou porque um barco virou quando eles tentavam escapar do seu estado, do seu país, que é a Síria. Nós vemos que os rumores de guerra, olha, 1,9 milhão de feridos nessa guerra da Síria. Olha que coisa. Nós vemos também que o povo, os países já estão se agrupando para que armem a guerra, terceira guerra mundial. Nós vemos hoje com uma certa tensão nos nossos corações pelo aquilo que está acontecendo, os Estados Unidos ameaçando a Coreia do Norte, a Coreia do Norte ameaçando os Estados Unidos, e todos já se separando para que eles venham a entrar nessa guerra. Queridos, o mundo hoje está extremamente armado. Outro sinal de Mateus 24 e versículo 7, que seria a fome. Presta atenção nesses dados aqui. Em todo o mundo, 800 milhões de pessoas ainda vivem na pobreza e sofrem com a fome. Esses 800 milhões são praticamente a população de um país pequeno. Isso é muita gente, isso, meu Deus do céu. Felizmente nós entendemos que no reinado de Cristo não haverá fome. Mas, infelizmente, a fome ela vem às vezes pela guerra. A fome vem pela desobediência do povo a Deus, entrando na feitiçaria, como nós vemos o caso da África, uma nação muito mística e feiticeira. E aí a miséria entra. Nós vemos aqui no próprio Brasil que pessoas ainda nessa terra tão rica, no sertão nordestino, passam fome, passam sede. É um sinal da volta de Jesus. Nós vemos que terremotos, eles têm crescido exponencialmente. Olha só, até aqui nós vemos vários terremotos, acontece e tal, mas a partir de 1995 ou 2000 existe um crescimento exponencial. Olha só, são como espasmos de dores de parto, e a Bíblia fala de dores de parto que a terra teria. Essas dores de parto, elas crescem até o nascimento, ou seja, a revelação do povo de Deus está prestes a acontecer. Terremotos. No versículo 9, nós vemos que o nosso mundo tem sido cristofóbico. Os corretos não estão mais os cristãos. Os corretos estão os homossexuais, são os islâmicos, e por isso os cristãos têm sofrido. Os cristãos que se convertem de verdade têm sido matados, têm sido mortos. Entram nas igrejas, matam, sequestram, decapitam. Nós vemos o Estado Islâmico, por falta de um governo na Síria, se crescendo e fazendo justiça, segundo eles, matando milhares de cristãos. Olha aí, 100 mil cristãos por ano. Olha que coisa terrível. É que nós no Brasil, às vezes, não temos noção desses dados. Mas se morre muita gente por amor a Jesus. Aleluia. Mas bem-aventurados são esses. Aleluia. Nós vemos que os falsos profetas seria uma quantidade muito grande. Queridos, esses dias com dor no coração, faz muito tempo que eu não vejo TV, mesmo porque na minha casa não tem TV. Mas eu liguei o GPS tem TV, e eu comecei o meu coração se amargurar muito de tristeza, passando pelos canais e vendo pessoas pedindo dinheiro, através dos testemunhos, para que as pessoas acreditassem. Talvez testemunhos comprados, não sei, não quero julgar.
mas a situação religiosa, espiritual do nosso país e do mundo está muito complicada. Olha só, não importa se a pessoa tem um título de reverendo, pastor, bispo, ela é considerada falso profeta. Qualquer um dessas, qualquer uma desses itens é considerado um falso profeta. Quando, através de sinais e maravilhas, eles desviam as pessoas para seguir um falso evangelho e crer um falso Deus e crer no falso evangelho. Olha a referência. Suas profecias não foram cumpridas de modo perfeito. Esses dias teve um homem aí, não vou falar o nome por questão de ética, disse para o Marquinhos, aquele anão da TV Record, filho dele estava numa UTI e recém-nascido, e esse homem disse, posso dizer falso profeta, disse, seu filho vai viver. No outro dia morreu. Será que se cumpriu? Eu considero uma pessoa dessa como falso profeta. Falam de modo contrário à palavra de Deus. O evangelho da cruz não é mais pregado nos dias de hoje. Eles produzem maus frutos. O escândalo que nós vemos por aí, o evangelho sendo escandalizado. E negam que Jesus veio em carne. Tem isso. Então são considerados falsos profetas. E a apostasia que nós vemos nos dias de hoje é tamanha. Nós vemos que a igreja, ela não... a igreja que eu digo não a igreja de Jesus, mas a religião, a religião evangélica tem deixado muito a desejar. Não tem feito mais a diferença. Temos vivido de show gospel em show gospel, de campanha em campanha. A lâmpada se apaga, não temos mais oração, não temos mais um povo que busca a Deus como deveria. Faz uma campanha, vence multidões. Um culto de oração, vem meia dúzia. Então, queridos, vamos buscar a Deus, vamos se voltar para Ele, porque uma das características da volta de Jesus seria a apostasia. E nós vemos isso nos nossos dias, apostasia tomando conta das igrejas. O que é apostasia? Apostasia é abandono da fé. Ninguém pode sair se não tiver entrado um dia. Então, abandonar significa sair, deixar. E nós vemos que é isso que tem acontecido. As pessoas têm deixado o verdadeira fé, o verdadeiro amor, têm se degladiado. Então, queridos, meu conselho, vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos invocá-lo enquanto Ele está perto. Essas foram as evidências bíblicas. Daqui para frente nós vamos tratar mais rapidamente a respeito dos 7 sinais. Esse foi o primeiro. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique conosco. Próximo seria o segundo grupo de sinais.